pessoal, nós vamos para a nossa última mesa da manhã e do Congresso. Foram dias intensos e de debates muito importantes, tratando da questão da tecnologia, da profusão de aplicativos, e cidade inteligente não é só aplicativo, e da importância de transformar essa cidade em uma cidade humana. E aí os dados que essa cidade produz podem ser muito úteis para a decisão de política pública, né? Então, essa última mesa fecha e coroa toda essa discussão, e eu tenho aqui pessoas sensacionais para conversar um pouquinho com a gente, para poder ficar registrado. Nosso evento vai ficar gravado pela TV Mackenzie no YouTube, então dá para ser compartilhado e acompanhado. E eu vou, então, agora compor a mesa, chamar a nossa querida professora da casa, a professora Lia Cristina Campos Persson, para poder presidir a mesa. Professora Lia, bem-vinda. Vou convidar também o nosso deputado Orlando Silva, que gentilmente abriu um espaço na nossa agenda. Ele tem um compromisso em seguida, mas ele encaixou a vinda aqui ao Mackenzie. Muito bem-vindo. O Eduardo Magrani está em Berlim e vai falar com a gente diretamente de lá por Skype. Então, a sua presença é virtual. De qualquer maneira, muito obrigada, Eduardo. De igual modo, muito feliz e agradecida, eu convido Fernando do Amaral Nogueira, que também abriu um espacinho na sua agenda, que está coordenando o MobLab. Muito obrigada, Fernando, bem-vindo ao Mackenzie. Convido também o nosso professor da casa, que dá aula no Mackenzie Campinas e tem colaborou aqui com toda a idealização do evento, nos ajudou bastante, Marcelo Chavaza. O Vitor não chegou? Ele já está chegando. Então, tá bom. O Vitor não chegou ainda, mas assim que ele chegar, ele compõe a mesa. Vitor Moraes de Andrade, e ele é professor da PUC. Daqui um pouquinho ele está conosco. E eu queria também convidar, sabe que nós fomos povoados esses dias por nossos ex-alunos, e nunca ex-mackenzista, porque uma vez mackenzista, sempre mackenzista, e que sempre nos enchem de orgulho e felicidade e denotam que estamos fazendo a coisa certa. Então, para fazer uma síntese da mesa, mediar essa mesa, eu convido o Caio Viana, aluno nosso que está estudando dados, está fazendo mestrado na USP e tem debatido o tema com muita galhardia. Então, muito bem-vindo sempre à nossa casa. É sempre bom voltar. Muito obrigada. Então, Lia, você comanda a mesa e a primeira fala vai ser a do Magrani, aqui que o Leonardo faz as conexões. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre esse tema que é super importante para mim, que é o tema de ética de máquinas, ética de algoritmos, falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Me apresentando brevemente, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Magrani, eu sou vice-presidente do recém-criado Instituto Nacional de Proteção de Dados no Brasil, sou sócio do escritório Magrani Pragmácio, sou autor dessa trilogia de livros, que é o Democracia Conectada, que fala sobre como as novas tecnologias podem ajudar a resolver, a diminuir déficits democráticos que a gente tem, com engajamento mais direto, participativo, falando sobre alguns problemas que a gente tem até hoje, polarização do debate, radicalização, filtro bolha, entre outros temas. A internet das coisas, que fala sobre cibersegurança, potencial econômico, social dessa era de hiperconectividade que a gente está vivendo. E o Entre Dados e Robôs, que é o último livro, que trata sobre regulação de inteligência artificial e também um capítulo inteiro sobre proteção de dados pessoais no Brasil,
já que a gente tem uma lei nova, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto de 2020. Geralmente, tudo que eu publico está no meu site, que é eduardomagrani.com, inclusive a trilogia de cultura digital, que tem esses 3 livros que eu mencionei para vocês, tem uma landing page própria também. Só se digitar em trilogia cultura digital que vocês vão achar. Sou também professor da FGV e da MEC PUC-Rio em propriedade intelectual, direitos digitais, atualmente como Senior Fellow na Fundação Konrad Adenauer, fazendo uma pesquisa aplicada em como os dados pessoais são usados para finalidade de manipulação política. Então, falando sobre desinformação, bots em eleições, linkando isso com a proteção de dados pessoais. A primeira pergunta que eu endereço nessa minha fala é: será que nós estamos enquadrando corretamente o debate de ética de máquinas, de inteligência artificial, para que a gente possa realmente compreender esse cenário de uma maneira adequada, arejada? Então, eu costumo dizer que a gente tem algumas falsas dicotomias nesse debate. A primeira falsa dicotomia é a que coloca os seres humanos contra a inteligência artificial, ou seja, os robôs sempre em tom de ameaça à humanidade. Isso vem da ficção científica. O robô é aquele que vira o olho de azul para vermelho, pega uma metralhadora e quer matar a humanidade. Mas é uma visão muito grosseira e artificial da inteligência artificial. Então, eu não gosto dessa chave de interpretação dos robôs, dos algoritmos, da inteligência artificial, somente como ameaças à humanidade. Eles podem trazer também uma série de benefícios. A gente tem que aproveitar estrategicamente o que essas novas tecnologias trazem de positivo e tentar minimizar ao máximo possível os riscos. Uma outra falsa dicotomia que existe é a que coloca a regulação jurídica da inteligência artificial versus a orientação ética da inteligência artificial. Então, essa não é uma questão simples, porque tanto a regulação jurídica quanto os valores que a gente vai introduzir no campo de inteligência artificial dependem de um debate público muito grande, dependem inclusive das pessoas entenderem o que é ética, né? Que diretrizes éticas uma determinada sociedade deveria seguir para depois a gente levar isso para as máquinas. E a gente depende de policymakers, de um judiciário capacitado, de um legislativo capacitado, o que não é sempre o que acontece, definitivamente é o caso do Brasil, né? Então, não é uma questão nada simples essa da regulação jurídica, inclusive da regulação ética também, mas é super estratégica. Então, o relógio já está contando, estamos aí na beira da entrada da era da inteligência artificial, que vai mudar muita coisa para melhor e para pior, e como eu disse, não é uma visão só de antagonismo, mas como é uma situação nova, a gente tem que potencializar o que há de benefício e tentar minimizar ao máximo os riscos. Isso está sendo muito discutido no mundo inteiro. Tem inclusive esse livro, que é escrito pelo Kai-Fu Lee, que foi ex-presidente do Google na China, que é o AI Superpowers, em que ele vai falar do embate entre o Vale do Silício e a China no desenvolvimento de inteligência artificial. E o argumento do Kai-Fu Lee nesse livro é "The winner takes it all". O país, o governo que conseguir alavancar a inteligência artificial da melhor maneira possível vai dominar a geopolítica mundial de uma forma muito notória, porque realmente tem a capacidade de alterar muita coisa a partir de agora. Então, o mundo inteiro está, de certa forma, acompanhando essa corrida entre China e Estados Unidos, mas também tentando dar os seus pulos, né? Então, vários países estão desenvolvendo planos estratégicos nacionais, entrando dentro desse páreo, dessa corrida aí. Então, esse é um artigo de um colega meu aqui da Humboldt, em Berlim, onde eu estou nesse momento, que fala dessa corrida global e onde é que os países estão no momento. Para vocês terem uma ideia, essa é a quantidade de países que já têm planos estratégicos nacionais para a inteligência artificial. Então, a Alemanha criou mais recentemente
O Canadá tem um plano, a França tem um, a União Europeia tem vários guidelines também. E o Brasil, ele não está fazendo o dever de casa, a gente ainda não tem um plano estratégico nacional para inteligência artificial. O Fórum Econômico Mundial elencou as 9 principais questões relacionadas à ética e inteligência artificial, que são o problema de desemprego, esse é um dos mais notórios que a gente tem nessa área. Se a AI vai substituir todo o trabalho previsível e repetitivo, como é que a gente recapacita, então, os nossos cidadãos para o emprego do futuro, né? Um emprego que não seja repetitivo ou previsível. Então, vários países estão fazendo esse trabalho, que em inglês se chama reskilling, tentando correr atrás disso. O Brasil não está fazendo esse trabalho, então, possivelmente, tudo que a gente fala de ameaça da AI vai chegar fortemente no cenário brasileiro, pelo simples fato de que o Estado não está enxergando isso como uma urgência, ao contrário de outros países. Problema de desigualdade, que pode se aprofundar. As pessoas que vão ser melhor remuneradas, vão ter um destaque na sociedade, são aquelas que estão correndo atrás dessa capacitação. Então, as que não estão conseguindo fazer isso vão gerar um gap de desigualdade política, tecnológica e econômica muito forte. Humanidade, como é que a interação com esses robôs afetam também o nosso comportamento. Estupidez artificial de máquinas, como resolver. Racismo robótico, discriminação robótica, como que a gente deve resolver isso. Problema de segurança, atrelado à inteligência artificial. Gênios do mal, como resolver consequências não intencionais e nocivas vindas de máquinas. Como que a gente está se preparando para a singularidade, que é quando as máquinas vão ganhar consciência. A maioria dos especialistas coloca esse momento daqui a 40 anos, o que não é muito, né? Uma geração. Direitos robóticos, que direitos e deveres a gente deve levar para a máquina. Então, são 9 questões super importantes serem endereçadas nesse mundo de inteligência artificial. Lembrando que com a revolução industrial, as máquinas puderam substituir os seres humanos naquelas tarefas físicas, o braço mecânico ali no chão de fábrica. E agora as máquinas vão poder substituir os seres humanos também em tarefas cognitivas. E o que faz o humano humano é a soma do físico mais o cognitivo. Então percebam que essas máquinas vão conseguir cumprir e desempenhar ambas as tarefas a partir de agora. E eu falei em planos estratégicos nacionais, e tem alguns países que trazem também uma falsa dicotomia entre os planos estratégicos nacionais e os guidelines éticos, a ética que deve nortear esses planos estratégicos. E eu acho uma falsa dicotomia, porque é a discussão ética que deve nortear não só a regulação jurídica, mas também a estratégia nacional voltada para o social e para a economia. Então, a gente tem alguns guidelines éticos para inteligência artificial, tem esses princípios Asilomar, que são bem importantes, tem o Ethically Aligned Design, do IEEE, que está sendo bastante utilizado. A IEEE é uma associação bastante reconhecida na área técnica, né, de inteligência artificial. Esse é o relatório da União Europeia para uma inteligência artificial confiável. Então, são os Ethics Guidelines for Trustworthy AI. E se a gente puder cruzar todos esses documentos de ética, esses guidelines, a gente teria uma espinha dorsal aí, valorativa, em que a gente tem esses princípios aqui. O princípio da justiça, do fairness, da boa-fé, reliability, confiança, segurança, privacidade e proteção de dados, inclusão, não discriminação, transparência e responsabilidade, accountability. Esses princípios, eles permeiam a maioria desses guidelines éticos em inteligência artificial. Isso é super importante, tem que ser. Quanto mais estudamos ética de máquinas, mais a gente acaba estudando e entendendo também a ética humana e também a ética animal. É tão importante, gente, que ao mesmo tempo em que é super importante a gente falar sobre ética de algoritmos, falar sobre ética de robôs, não adianta a gente chegar lá na frente dessa discussão sem a gente ter um debate ético humano muito forte. Então, a gente ainda está discutindo no Brasil como seria essa ética humana.
Então, a gente não pode colocar também o carro na frente dos bois. A gente tem que criar uma base muito sólida de ética. Parece que, em grande parte, a gente ainda tem que fazer o dever de casa de entender como deveria ser o comportamento ético entre seres humanos em primeiro lugar, o que a gente ainda está tentando construir no Brasil. Então, imagina, se a gente tenta falar agora de ética de animais ou de ética de robôs, isso é certamente um passo posterior que depende dessa base forte ser consolidada. E eu costumo dizer que a discussão sobre ética robótica passa pela discussão sobre ética animal também. Quanto mais a gente estuda a ética de máquinas, mais a gente entende a ética humana. E a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Para a gente ter uma base sólida para discutir ética de máquinas, a gente precisa antes ter uma base sólida sobre o que é e como deveria ser a ética entre seres humanos. Me parece que a gente ainda está nesse primeiro estágio. Mas a gente pode certamente falar de ética de algoritmos, passando dessa visão humanocêntrica, iluminista e humanista, para a discussão da ética animal, para chegar até a ética robótica, sintética, não orgânica. Isso vai exigir uma quebra de paradigma, tanto ontológico quanto epistemológico, que até de artificialidade nesse contexto, porque não é artificial o comportamento da máquina, é simplesmente uma inteligência diferente da nossa. Então, foi pensado em artificial para emular o pensamento lógico-racional humano, mas agora a gente quer algoritmos impactos, a gente quer criar máquinas morais com emoções. Então, é melhor a gente chamar não de inteligência artificial, e sim de inteligência computacional, que não é artificial, simplesmente é diferente da nossa. Um outro conceito que tem é a diferença de weak AI versus strong AI, uma AI fraca versus uma AI forte, geral, que se adapta a qualquer situação, assim como um ser humano. E a verdade é que a gente só tem AI fraca por enquanto. A gente não tem uma AI forte que se adapte a qualquer situação. Mas nós estamos a todo vapor nesse cenário. Até o Nick Bostrom, que escreveu esse livro, Superintelligence, fala que é uma brincadeira muito perigosa a gente brincar de desenvolver uma inteligência que vai ultrapassar a inteligência humana. Então, a gente está lidando com algoritmos cada vez mais complexos, dotados de aprendizado de máquina, machine learning, deep learning e redes neurais, artefatos técnicos cada vez mais autônomos, menos previsíveis. Vai ficar a pergunta para o direito responder quem é responsável caso haja um dano, se um consumidor vai poder treinar uma máquina como um robô sexual hiperrealista, colocando a personalidade que ele quiser. Imagina se esse robô produz um dano. Quem vai ser responsável por isso? Então, não deveria ser só a empresa, pode ser até que o consumidor, como um treinador da inteligência artificial, possa ser responsável. E aprofundando esse cenário, imagina máquinas sendo criadas e treinadas não só por seres humanos ou empresas, mas criadas e treinadas por máquinas também. Isso não é uma futurologia. Esse é um slide da nova inteligência artificial do Google, que foi criada e treinada por inteligência artificial e aprende, em grande parte, sozinha também a partir de agora. Então, é claro que os programadores podem e devem prever vulnerabilidades e danos, mas existem alguns resultados que são simplesmente imprevisíveis. Então, a gente está criando máquinas imprevisíveis by design a partir de agora. Então, o direito vai ter que se antecipar, já que muitas vezes o dano vai ser algo imprevisível e não vai ter uma visão muito clara de quem deveria responder por isso. Então, essas questões de responsabilidade vão trazer uma falta de nexo causal entre o dano e um ser humano ou uma empresa. Então, a gente tem que pensar em todos os atores que estão envolvidos nesse processo e quem era responsável pelo quê, para poder endereçar essa responsabilidade, que é o que eu chamo de o problema das muitas mãos, né? The many hands problem. O dano da máquina pode ser fruto de várias mãos. Então, nem sempre seria justo responsabilizar apenas o designer ou a empresa. A gente poderia levar essa responsabilidade ao consumidor, seria um treinador dos robôs, ou eventualmente até o próprio robô.
mas para isso a gente precisa de novas lentes ontológicas sobre o estudo do ser e epistemológica também, como a gente vai fazer ciência com esse tema, observando a possibilidade de agência e moralidade também de entidades não orgânicas, de entidades não humanas e até mesmo não animais, para pensar sobre se o próprio robô deveria ser responsável nesse contexto, devendo ter direitos e deveres legais. Então, a Europa está discutindo isso muito fortemente agora. Em 2017, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia soltaram uma diretriz para a criação de uma nova personalidade, que é diferente da humana, é diferente da jurídica empresarial, que é uma personalidade para robôs inteligentes. A Europa se encontra dividida ao meio agora, metade dos especialistas acham que é uma boa ideia, a outra metade acha que é uma ideia ruim, a atribuição de personalidade. Eu tenho minha própria opinião, mas aí para isso vocês vão ter que ler o meu último livro, que é Entre Dados e Robôs, que é onde eu falo bastante sobre esse tema, inclusive colocando o meu ponto de vista nessa discussão. O direito vai ter que se adaptar a esse cenário, porque nós já somos hoje tecnorregulados, regulados pelas arquiteturas, então a gente tem que garantir valores agora na fase do design. Já que a gente está criando máquinas imprevisíveis by design, a gente tem que dar um input de direitos, de valores na fase do design também, que é o que eu chamei na minha tese de doutorado, no meu livro Entre Dados e Robôs, de design sensível a valores. Então, a gente tem que governar a inteligência artificial com princípios e através do design. Porque só assim a gente vai garantir que o direito consiga acompanhar o ritmo da inovação tecnológica e garantindo uma eficácia também para a regulação jurídica, levando privacidade by design, by default, segurança by design e até mesmo ética. Então, os valores devem ser valores humanos, mas não numa visão iluminista que só enxerga os seres humanos como com poder de agência, com capacidade de interagir na sociedade. Também enxerga robôs, animais também com capacidade de agência, mas certamente dando inputs de valores pautados por direitos humanos. Então, trazendo aí aqueles princípios que eu mostrei no início da minha fala: fairness, reliability, safety, privacy and security, inclusão, transparência e responsabilidade, também para a fase do design e não só posteriormente, pensando na reparação dos danos causados nesse cenário. Tá? Então, são esses princípios que eu trouxe aqui para vocês. Isso vai exigir uma aproximação do trabalho dos engenheiros com um olhar muito próximo da sociedade, já que são eles que estão desenhando, desenvolvendo esse primeiro estágio, que eu estou chamando de fase design. E aí, para concluir minha fala, com uma frase do Luciano Floridi, que é um filósofo que eu gosto muito, ele diz que o desafio que nós temos agora não é o desafio da inovação tecnológica, porque essa já está a todo vapor. O desafio que nós temos agora é da governança dessa esfera digital, que impacta a nossa vida de uma maneira global e certamente todas as áreas a partir de agora. Então, queria agradecer mais uma vez vocês, espero ter contribuído. Deixo o convite desde já para vocês seguirem nas redes sociais. Meu perfil no Instagram é Eduardo_Magrani, no Facebook tem uma página aberta, no LinkedIn também, e o meu e-mail. Deixo o convite para vocês acessarem a landing page da Trilogia de Cultura Digital, que é essa aqui, que ficou bem legal, tem essa pegada imóvel de banner, então aproveitem, porque é um esforço muito grande colocar obras na íntegra disponíveis na internet para livre cópia e compartilhamento. Então, façam um bom uso disso, porque não foi sem esforço que eu consegui. E sigo à disposição de vocês para a gente desdobrar todo esse debate, que é super importante. Então, agradeço mais uma vez. Obrigada. Eduardo, muito obrigada mesmo pela colaboração, pelo empenho. Do outro lado aí, tão longe da gente, está aqui conosco, tá bem? Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Muito bom. Lia? Bom, depois... Isso aqui tá ligado? Tá. Depois de ouvirmos tantas questões interessantes, provocativas, questões até que a gente, em sala de aula, aqui não tem aluno meu, eu falo muitas vezes sobre isso, nós vamos passar para uma questão
muito sensível, que é a Lei de Proteção de Dados. Nós teremos aqui o deputado federal Orlando Silva, que nos prestigia com a abertura da sua agenda para falar conosco, e ele vai conversar com a gente sobre a emenda da Lei de Proteção de Dados. A palavra é sua, o senhor tem 15 minutos. Acho que eu vou falar daqui. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar dessa experiência aqui. O ruído na informação, que me sugeriu chegar às 9, foi muito útil, porque eu pude apreciar uma mesa espetacular, falando sobre cidades inclusivas. Então, eu queria agradecer muito, cumprimentar todos os amigos aqui que compõem essa mesa. A discussão de proteção de dados no Brasil acaba produzindo uma certa comunidade. Vai e volta, você encontra as mesmas pessoas refletindo, discutindo, construindo alternativas, digamos assim, para o Brasil entrar nessa nova fase. Eu vou dedicar meus 15 minutos a tentar refletir aqui sobre a arquitetura normativa relativa à proteção de dados que está em construção no Brasil. Está em construção no Brasil. Eu digo isso porque, se nós tivemos a sanção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em agosto de 2018, e essa lei terá vigência plena a partir de agosto de 2020, é certo que essa é parte do arcabouço normativo que deve reger a privacidade, reger a proteção de dados pessoais em nosso país. Foi um processo bastante longo, que deve ter levado cerca de uma década, se nós raciocinarmos de quando, das primeiras consultas, das primeiras minutas, um processo extremamente colaborativo, em que houve uma interação muito forte com a sociedade brasileira. Apenas no parlamento foram 2 anos de debates diretos, e que teve um impulso importante a partir, diria, de 2 fatos. A partir do escândalo da Cambridge Analytica, que teve impacto no mundo inteiro, onde o manejo político, tal qual foi registrado pelo Eduardo há pouco, produziu uma comoção, digamos assim, no plano internacional. E um segundo fato, que foi a vigência do Regulamento Geral da União Europeia, que estabeleceu novos parâmetros para a proteção de dados e para a privacidade no mundo. Aliás, foi esse documento, esse diploma, um inspirador da lei brasileira. Portanto, um aspecto importante foi a sanção dessa lei, que entra em vigência, se Deus quiser, em agosto do ano que vem. Eu falo se Deus quiser porque nós fomos surpreendidos essa semana com uma proposta de um deputado do Mato Grosso sugerindo o adiamento da vigência da lei. Na fase em que nós buscamos estimular o setor privado e o setor público a entrar em conformidade com a regra, que é um requisito, inclusive, para que o Brasil possa ocupar certo espaço na economia internacional. Muito se fala, por exemplo, da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que agrega, sobretudo, países europeus, mas alguns países de fora da Europa, que reúne os principais países, as principais economias do mundo, certo? E o Brasil cumpre uma série de requisitos para ser membro da OCDE. E um dos temas que o Brasil não cumpre é justamente os temas vinculados à privacidade e à proteção de dados. Ou seja, é mais um obstáculo que se coloca para o Brasil produzir alternativas que induzam a superação das dificuldades econômicas do país. Fechei aqui o parêntese, só para mostrar que há um ambiente ainda muito primário no Brasil, no que diz respeito à institucionalização dessas normas de proteção de dados pessoais. Essa lei brasileira, que é a primeira geração de lei no Brasil, ela convive com países em que já está na 3ª, talvez na 4ª geração de leis no Brasil. Acabamos de observar esse debate que é feito na Europa, de introduzir uma personalidade além das pessoas naturais e das pessoas jurídicas, para dar resposta aos desafios que a implementação da inteligência artificial apresenta para o mundo. Mas no Brasil nós ainda estamos na fase primária, que é a fase de efetivação dessa norma geral. Eu não vou entrar em capítulo a capítulo da lei, o tempo é escasso, mas eu queria registrar apenas conceitos que embasaram a produção dessa lei e que são fundamentais para compreender o seu alcance. Primeiro, a ideia de ter uma lei principiológica, digamos assim. É uma lei que ela é mais conceitual
uma lei que procurou firmar ideias básicas que permitissem a normas infralegais adaptar as regras brasileiras a toda a sorte de inovação que é o padrão quando lidamos com essa era. O que conversamos hoje talvez não seja o mesmo tema da conversa de 2 anos para frente. E seguramente não é o mesmo tema da conversa de 2 anos para trás. Então, em sendo um ambiente marcado pela inovação, a lei principiológica, a lei tecnológica, a lei que pode se adaptar rapidamente às alterações que serão produzidas da era digital, eu creio que foi uma opção correta para que a lei não se tornasse obsoleta rapidamente, mas uma opção que impõe às normas infralegais um peso bastante importante. Eu, há poucas semanas, participei de um debate com um grupo de pesquisadores no ambiente do Ministério da Saúde, que havia uma série de protestos naqueles pesquisadores que questionavam, mas a lei não fala sobre tal aspecto ético relativo à pesquisa. A lei não fala sobre tal aspecto que poderia impactar em procedimentos de tal pesquisa. E eu dizia, a lei, quando ela não fala, por vezes, ela grita, porque ela recomenda que as normas sejam feitas à luz de compartilhamento com normas específicas de vários setores. Porque uma lei que se pretende geral e que regula o ambiente digital, é impossível de dar conta do enfrentamento de toda a sorte de questão e exige uma cooperação permanente com órgãos e normas próprias de cada setor. Um exemplo prático. O Banco Central, que é o órgão regulador da atividade financeira. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados necessariamente tem que ter uma forte cooperação sobre matérias relativas ao universo financeiro, inclusive fazendo com que as normas infralegais sejam coelaboradas pelo órgão de proteção de dados e pelo órgão que regula a atividade financeira. E ali, é o grito que falo da norma, haverá um desenvolvimento normativo que é muito importante para que nós possamos tornar plenos os objetivos pretendidos pela lei geral. Quando me refiro à arquitetura normativa, é porque a lei geral, essa lei que é principiológica, que timidamente procura ser premial, que procura fixar os conceitos mais importantes do conceito básico de dado social, de dado pessoal, as regras de consentimento, procura desenvolver, no limite, os conceitos, procura estabelecer regras, por exemplo, para a transferência internacional de dados, que garanta segurança, sobretudo na cooperação econômica, ao lado em que procura garantir a privacidade do cidadão, mas também estimular segurança na cooperação econômica, porque nós vemos a economia de dados como uma plataforma importante para estimular a economia de serviços e a economia brasileira. Então, ao tempo que nós trabalhamos essa lei como um certo marco essencial, um segundo item dessa arquitetura normativa que diz respeito à constituição, à instalação de uma autoridade nacional que cuide, que garanta a proteção dos dados pessoais. Aqui nós tivemos no Brasil um obstáculo, ainda temos, eu diria, um dos obstáculos mais importantes a serem superados. Porque não basta apenas ter a lei, mas é preciso ter uma autoridade que garanta a eficácia dessa lei. Isso é mais grave quando nós optamos pela lei conceitual, e que essa autoridade tem um poder normativo, um poder regulatório, e a tarefa de fazer uma intervenção transversa, incorporando várias normas e vários órgãos que também têm poder regulatório nas suas especificidades. E nós, curiosamente, aqui, professora, uma nota política, no Brasil nós tivemos uma experiência de debater essas regras em governos com vieses ideológicos e políticos absolutamente distintos. Sendo generoso, nós poderíamos dizer que um governo de esquerda, à época presidido pela presidente Dilma Rousseff, um governo de centro, pelo presidente Michel Temer, o governo de direita, pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, experimentamos as 3 possibilidades, digamos assim, se fosse possível, tipos ideais. Né? E nas 3 possibilidades, o que ficou claro é que não se compreendeu a importância da constituição de uma autoridade nacional. Por omissão, no primeiro caso, em que se propôs uma autoridade competente genérica, sem se fixar qual seria essa autoridade. Por ineficiência, quando se propôs, na medida provisória do presidente Michel Temer, quando propôs uma autoridade tímida, uma autoridade que não tinha atributos necessários para uma agência
que regulasse essa matéria, atributos como a independência, até porque ela própria vai regular os governos, e os governos talvez sejam dos que mais oferecem riscos à privacidade dos dados das pessoas. Agora há pouco, acabei de saber que uma das principais empresas públicas do Brasil, que é a Prodesp de São Paulo, que é a empresa de processamento de dados, né, ainda assim é chamada em São Paulo, há poucos dias, há uma semana, deixou exposto dados de mais de 28 mil pessoas aqui no estado de São Paulo. Para não ir muito longe, né, acerca dos riscos que a não conformidade por parte dos governos pode oferecer para as informações e para os dados pessoais. Ou seja, os atributos necessários para uma autoridade nacional de proteção de dados, sobretudo a especialidade, a capacidade técnica, a sua autonomia e independência de governos, a sua autonomia, inclusive, financeira, para que ele possa operar com os rigores necessários, não foram compreendidos esses atributos. E, no presente momento, nós vivemos embates com o atual governo, que também não compreendeu a necessidade de firmar esse órgão com as competências necessárias, e nós tememos que o que seja constituído não cumpra com as missões que deveriam cumprir. Nós, quando votamos no Congresso Nacional essa medida provisória, que constituiu a autoridade, fomos no limite do que competia ao Poder Legislativo, inclusive introduzindo regras como sabatina, né, que é uma regra típica de agências, que confere ao mandato, com mandato, mais autonomia a esses órgãos, e indicamos a possibilidade de revisão desse modelo no prazo de 2 anos, para que nós possamos acentuar os atributos que essa agência deveria ter. Mas está em curso o processo. Eu imagino que nas próximas semanas, antes do final do ano, nós devamos ter um decreto regulamentador do Poder Executivo, instalando a autoridade nacional, instalando um conselho, que tem um caráter consultivo, mas pode ser um parceiro na elaboração de políticas, na elaboração de estratégias para garantir a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas, quando eu me refiro que nós estamos na construção da arquitetura normativa, é porque, ao lado da lei, ao lado da Lei Geral, ao lado da medida provisória que desenvolveu, digamos assim, aspectos dessa Lei Geral e constituiu efetivamente, formalmente, a autoridade nacional, está em curso no Parlamento Brasileiro, nesse momento, a tramitação de uma emenda à Constituição, que é a terceira face dessa arquitetura normativa, de autoria do senador Eduardo Gomes, que introduz no artigo 5º da Constituição, no artigo que versa sobre as garantias fundamentais, o direito à proteção dos dados pessoais. E eu considero que a introdução dessa garantia tem um impacto no debate que fazemos aqui acerca das cidades. Por quê? Porque, na medida que nós consigamos introduzir no artigo 5º das garantias individuais, nós introduziremos o debate sobre competência normativa. Sobre competência normativa. Como vocês sabem, existe, por regra constitucional, temas que são de competência exclusiva, privativa da União. Existem temas que são de competência concorrente, em que a União, em que estados e até mesmo municípios podem ter responsabilidade na fixação das regras. E há a possibilidade da chamada competência remanescente ou competência suplementar, em que, não sendo vedado pela Constituição, em não havendo contradição com a lei ordinária, poderia outros entes, seguindo, inclusive, considerando as hierarquias, expedir normas, regras, que sejam suplementares, e aqui introduzimos a responsabilidade das cidades, suplementares para alcançar os objetivos fixados na norma constitucional ou na norma ordinária. Portanto, a garantia da emenda à Constituição, introduzindo a proteção dos dados pessoais no artigo 5º, eu reputo como a última fase, uma fase importante para estabilizar esse arcabouço normativo, essa arquitetura normativa da proteção de dados pessoais. O detalhe é que o texto que veio do Senado Federal, que foi aprovado no Senado Federal, a meu ver, eu sou o relator da PEC hoje, na Câmara dos Deputados, talvez carecesse de pequenos ajustes, e que não serão emendas de redação, como alguns tentaram fazer crer na primeira audiência pública, que emendas de redação daria solução a deficiências da proposta vinda do Senado. A minha primeira impressão é que, por exemplo, o texto deveria ter a proteção de dados pessoais com autonomia com relação ao sigilo de comunicação. Porque o texto votado no Senado
acrescenta a proteção dos dados pessoais, acrescenta ao inciso onde se prevê o sigilo de comunicação, o sigilo de correspondência. Talvez nós devêssemos ter um inciso próprio, daí a ideia de direito autônomo inscrito no texto da Constituição. Isso poderia ser algo importante para que nós pudéssemos, a partir daí, emanar daí a ideia da competência da União. Eu reputo que é tão importante termos um órgão regulador com autonomia, com independência, que talvez coubesse, é o debate que foi feito na última sessão pública, na última audiência pública, talvez coubesse, na oportunidade da emenda à Constituição, a referência que a regulação competiria a um órgão autônomo, para que nós pudéssemos, com perdão da palavra, impor mesmo ao Poder Executivo a obrigatoriedade de garantir a autonomia desse órgão regulador. O que agregaria valor ao texto, mas imporia a necessidade de retorno ao Senado Federal, para que nós possamos estabilizar, digamos assim, a criação desse órgão. Então, eu concentrei assim, nesses aspectos, porque, para deixar claro que está em construção a arquitetura normativa. A arquitetura normativa precisa levar em conta os desafios da economia, os desafios da gestão. Essa é a ideia de cidade inteligente, que é a ideia de você incorporar na gestão das cidades as tecnologias de informação e comunicação disponíveis. É uma ideia chave. Aliás, na pauta da Câmara dos Deputados, da próxima terça-feira, coincidentemente, está na pauta um projeto de lei de governos tecnológicos, de governos digitais, que não foi votado quinta, porque eu próprio, digamos, obstruí, para usar a linguagem parlamentar, por ser um projeto de largo alcance, que imporá regras à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, aos concessionários de serviços públicos, a permissionários, ou seja, uma medida de largo alcance e que, a meu ver, um debate aligeirado no plenário pode produzir más soluções, né? O plenário é um espaço muito vivo, mas temas complexos merecem rigores no seu exame. É uma anedota, mas eu sempre brinco quando falo que fiquei muito feliz quando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi votada por unanimidade no Congresso, porque eu era o relator. Mas eu fico em dúvida se o texto era espetacular, que produziu a unanimidade, ou se não havia consciência sobre a matéria que estava sendo votada naquele momento. É apenas uma anedota para os meus colegas não imaginarem que é uma crítica, ou que há uma crítica ao limite das massas críticas no parlamento. Mas eu chamo a atenção disso porque é um tema absolutamente vivo, e eu concluo dizendo que, para além dos aspectos normativos, para além das estruturas regulatórias que serão criadas, há um debate, há dois debates que eu considero que são importantes. Um debate de cultura de gestão, um debate de cultura de gestão pública, sobretudo, porque eu percebo que há no setor privado uma consciência, até porque a proteção dos dados pessoais é parte do negócio, a segurança dessas informações é parte do negócio de muitas companhias, há fortes investimentos para que elas sejam preservadas e garantidas. Mas não há o mesmo na cultura da gestão pública. Nós estamos na maior cidade do Brasil, da América Latina, uma das maiores do mundo. Não faz muito, um gestor dessa cidade especulou a oferta dos dados pessoais coletados a partir do bilhete único, que é um serviço público, especulou a venda, a oferta ao mercado desses dados. E ninguém que utilizou esse serviço público consentiu que as informações oferecidas eram para ser oferecidas ao mercado, na maior cidade do Brasil, uma das 10 maiores do mundo. Só para revelar que é necessário desenvolver a cultura na gestão pública e combater determinadas condutas. Uma segunda dimensão cultural, que é a dimensão cultural individual de cada um de nós. No Brasil, há uma permissividade muito grande no que diz respeito à oferta e ao consentimento. É a velha história. Os aplicativos que questionam se nós autorizamos ou não a utilização das informações e que nós clicamos o termo de uso sem nem imaginar a hipótese de ler e sem nem imaginar o que nós autorizamos a utilização.
num clique. Portanto, mudar a cultura pública, mudar a cultura individual é um desafio importante. E a segunda, e para concluir mesmo, é a dimensão ética, que foi muito bem traduzida pelo professor Eduardo, a dimensão ética que é fundamental na era inevitável de chegada da inteligência artificial. O Brasil está atrasado no plano estratégico de implementação de inteligência artificial? Sim. Mas, inevitavelmente, em pouco tempo, nós teremos na vida social a internet das coisas, a operação no limite da inteligência artificial, e é um debate ético urgente, urgente, acerca dos algoritmos e das responsabilidades que nós precisamos ter com a utilização desses algoritmos. Eu vivi essa semana a conclusão de um trabalho longo, que é uma outra matéria, mas tem a ver com isso, que era o pacote anticrime chamado, né, proposto pelo ministro Sérgio Moro, que havia uma série de medidas. Uma delas era a produção do banco de perfil genético, e que se propunha coletar DNA de pessoas, todas as pessoas que fossem denunciadas, que não chegassem à condenação, meramente denunciadas, já seria coletado o DNA dessas pessoas. Imagine o volume de informações que poderiam ser processadas para a fenotipagem, para cima, para baixo, para lateral, nas relações de parentesco. E que se propõe uma medida como essa como se fosse qualquer coisa. Porque há um vazio no debate ético sobre o manejo de informações que podem produzir muitas oportunidades, mas muitos danos nas vidas das pessoas. Então, queria agradecer a oportunidade. Tinha avisado a professora que eu vou ter que sair voando, que eu tenho que chegar para um evento no Parque São Jorge às 11h30, e com muita sorte eu chegarei lá, tá bom? Bom debate, agradeço muito a oportunidade. Bem, então, vamos dar prosseguimento à nossa mesa, agora ouvindo o professor doutor Fernando Amaral Nogueira, que é professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, que foi editor adjunto da GV Casos, a Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração, realizou estágio doutoral na New School, em New York, Estados Unidos, e que vai nos falar agora a respeito de dados abertos e inovação aberta. Desde já agradecemos. Por favor. Não, sem apresentação. Bom dia a todos e a todas. Satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar do evento. Então, meu nome é Fernando Nogueira e, atualmente, eu sou, além de colega de vocês aqui, enfim, professor da FGV, pesquisador. Minha principal ocupação atualmente é coordenador do MobLab+, que é o Laboratório de Inovação Aberta da cidade de São Paulo. E para contar um pouco sobre o laboratório e introduzir o tema, né, da fala de dados abertos, inovação aberta, acho que não tem melhor jeito do que contar como eu cheguei aqui hoje, né? Eu tenho chance, moro perto da Paulista, vim de ônibus, e para ver melhor ônibus para vir para cá, fiz, como talvez muitos de vocês façam no dia a dia, abri meu celular, fui no Google Maps e pesquisei. Então, vim aqui para o Mackenzie e vi lá rapidamente, olha, tem uma linha que vem pela Paulista, vira